Bom, falando sobre o Palmeiras, que eu já deixei claro aqui, e eu repito, para mim hoje o Palmeiras abre fácil 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Aí muitos vão dizer, mas tem que respeitar o Santos. Eu respeito o Santos, mas não é por total respeito ao Santos, à história e ao time do Santos, que eu vou ficar aqui fingindo achar alguma coisa diferente. Palmeiras hoje é muito mais time que o Santos. A fase do Palmeiras é muito melhor que a do Santos. O próprio Neymar, né, que num lampejo pode decidir um jogo contra o Flamengo, foi assim, por exemplo. Não vai jogar, porque não joga em grama sintética, apesar de não fazer muita diferença, mas num time ruim que o Santos tem hoje, às vezes um lampejo do Neymar pode decidir. E o Palmeiras ainda joga em casa, gente. Para abrir os 3 pontos. E o Palmeiras, rarissimamente, tem erros idiotas, imbecis, burros e animalescos, como às vezes tem o Flamengo, como aconteceu ontem. Raramente você vê o Palmeiras dando esses moles absurdos. Então, para mim, eu já digo, Palmeiras hoje facilmente abre 3 pontos do Flamengo, e o Flamengo, pela falta de vergonha na cara de muitos de seus jogadores e pela apatia do treinador na coletiva, merece que o Palmeiras abra 3 pontos de vantagem hoje, velho Vamp. É muito favorito, mesmo sendo um clássico, porque não dá nem para comparar o futebol que mostra o Santos hoje e o futebol que mostra o Palmeiras, Vamp. É isso aí, Tico. Essas oportunidades, né, assim, que nem você falou, né? Pô, eu tô disputando até uma final de Libertadores, disputando o título com o principal rival aí, a nível nacional, né, que vem conquistando o título junto com o Flamengo. E aí tem uma oportunidade dessa de pegar um Santos que está hoje na zona de rebaixamento. Tudo bem, o Vitória tem um jogo a mais do que o Santos, só que esse jogo a mais, que ele tem a menos, que o Santos tem a menos, o Vitória tem um a mais, 2 no caso, né, que joga hoje, os 2 contra o Palmeiras, que está ali disputando o título com o Flamengo, e se ganhar hoje, abre 3 pontos com 2 vitórias a mais do que o Flamengo, que primeiro que tem desempate, todo mundo sabe que é o número de vitórias. Mas ao mesmo tempo, é um Santos que vai olhar, por isso que eu falo, é um clássico, é um Santos que vai olhar, estamos na zona de abaixamento, vou de peito aberto, posso de repente defender um empate aqui, e na próxima semana, no próximo encontro, ele vai na Vila Belmiro. Pode vir o Santos hoje todo fechado, né? E o Vojvoda sempre, quando estava no Fortaleza, fazia grandes jogos com o Palmeiras, né? Sempre jogo duro. Então você fala assim, não, é um time que já está aí, o Abel, o discurso hoje é 3 pontos. Não, primeiro tem que entrar em campo e jogar. Aí você me chama para aposta, favorito é o Palmeiras. Mas não quer dizer que já ganhou o jogo, não. Tem que entrar e jogar. Tem que entrar e jogar, né? Me parece que o Neymar não vai jogar, tem um acordo lá, né? Para não jogar no sintético, jogou lá em Minas contra o Atlético Mineiro. Ele até falou que parece que lá em Minas o sintético é melhor do que o do Palmeiras. É o que eu estava lendo, o que eles estavam falando. E não daria mole, não. Ele deve optar pelo que tem de melhor hoje, para poder abrir uma vantagem maior em relação ao Flamengo, de repente chegar lá na frente, no dia 29, ter uma gordura, porque se der errado lá, tá na liderança do campeonato. Ô, Bruno Prado, Palmeiras com cavalaria máxima, com o time completo. Se o Vamp quiser, eu aposto assim, ó. Vitória é o seguinte, se o Santos ganhar, eu pago a ele. Se o jogo for empate, eu pago a ele. E se o Palmeiras ganhar por 1 gol de diferença, eu não cobro. Fica zerado. Fechado. Eu só ganho. Fechou. Pegou. Peguei. Fechou. Então valeu. Então Cenzinho. Então, ó, vamos lá. Se o Palmeiras vencer por 1 gol, ninguém paga ninguém. Diferença de 1 gol. Se o Palmeiras vencer por mais de 1 gol de diferença, eu ganho. E se o Santos ganhar ou empatar, você ganha. Fechado. Fechado, sou corajoso. Hoje, pra mim, vai ser jogo assim. Palmeiras vai com faca nos dentes e para assumir esses 3 pontos de diferença e pro Plata tomar ainda mais vergonha na cara dele. Bruno Prado, eu espero hoje
uma vitória até razoavelmente tranquila para o Palmeiras, Bruno. O Palmeiras é favorito para o jogo. Palmeiras joga na sua casa, tem jogado bem na sua casa, tem feito ótimos resultados. E o Santos, assim, ele é uma coisa difícil, né? O Santos, ele tem alguns momentos, ele chegou a ensaiar alguns bons jogos, mas depois já despencou tudo de novo. Aí perdeu para o Vitória em casa, aí empatou com o Fortaleza em casa. O Botafogo lá no Rio, ele fez um bom jogo, conseguiu um empate lá, mas não se mantém. O Santos vai sofrer até o fim, está na zona de rebaixamento, porque o Vitória ganhou ontem do Internacional. E o Inter também tem que tomar cuidado, que o Inter está ficando perto ali. Nosso amigo PH estava preocupadíssimo ontem, mas o Santos já entrou na zona de rebaixamento. Então o Santos precisa de resultado. Mas o Palmeiras é um time bem melhor e não tem falhado nos jogos da sua casa nesses últimos meses. A tabela do Santos é terrível, né? É Palmeiras, depois Flamengo no Rio e depois Palmeiras de novo na Vila Belmiro no jogo atrasado. E o Vitória joga em casa de novo no fim de semana contra o Botafogo. Fortaleza joga hoje contra o Ceará, manda do Ceará, mas é no Castelão, o clássico. E no fim de semana o Fortaleza recebe o Grêmio também no Castelão. Então a situação do Santos é realmente muito preocupante. E o Palmeiras tem tudo para vencer o jogo, é o favorito, vai ter quase todos os seus jogadores, né? O Aníbal suspenso. Imagino que o Abel vai com o Fux de volante. O Fux, ele tem jogado bem nessa função. O Emiliano Martínez, nos últimos jogos, ele não foi bem lá em Quito, depois o Abel não o colocou. Colocou no último fim de semana no Brasileiro, né, com o time reserva, mas não o colocou no jogo de volta contra a LDU. Então eu imagino que o Bruno Fux hoje de novo será volante. Ele tem feito muito bem essa função, é um zagueiro com um passe muito bom, muito técnico. Vai ter Vitor Roque, vai ter Flaco Lopes, é um time do Palmeiras praticamente completo. Então o Palmeiras sim, favorito para ganhar o jogo e abrir uma vantagem, né, que seriam de 3 pontos e 2 vitórias em relação ao Flamengo. Esse critério das vitórias é importante, porque não adianta o Flamengo igualar os pontos, ele tem que ultrapassar o Palmeiras, então a missão é um pouquinho mais difícil. Né, Mauro César Pereira? São dois times em momentos completamente diferentes. É um Santos desesperado e com atuações ruins recentes. E do outro lado é um Palmeiras que na grande maioria das vezes tem jogado bem e que vencendo se distancia na liderança do Campeonato Brasileiro, Mauro. O Palmeiras é franco favorito para vencer o jogo, né? O Palmeiras tem poucos jogos em casa, né? Esse é um dos últimos nessa reta final. Acho que são só 2, né? Se me falha a memória, são 7 jogos que faltam, tem poucos jogos em casa, tem mais jogos fora. Inclusive os 3 últimos agora serão fora. Então para o Palmeiras é fundamental vencer hoje, né? Vencer, abrir 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo passa a depender de 2 resultados negativos do Palmeiras, porque tem um número de vitórias inferior, então depende de vencer seus jogos e o Palmeiras empatar 2 vezes ou empatar um e perder outro. Ainda assim vai ter muito campeonato. Para quem tem dúvida, é só olhar o que houve no ano passado, o revezamento do Botafogo e Palmeiras nas últimas rodadas, né? O Botafogo abre vantagem, depois perde vantagem, o Palmeiras fica em vantagem, perde em casa do Botafogo e o Botafogo confirma o título com 2 vitórias e o Palmeiras ainda fica atrás porque perde o Fluminense na última rodada. Então acredito que o Palmeiras é óbvio falar que é favorito, destacado hoje. Agora o Santos precisa fazer jogos acima daquilo que vem apresentando. O Santos não tem opção. Agora o Santos tem algumas vitórias sobre times do bloco de cima. O Santos ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, ganhou do Flamengo na Vila Belmiro, onde também derrotou seus tradicionais adversários São Paulo, estava desfalcado, mas derrotou o São Paulo, e Corinthians. O Santos já ganhou 2 clássicos, já ganhou do Flamengo, já ganhou do Cruzeiro fora de casa, no Mineirão. Então a gente não pode descartar também, é um clássico. É um clássico. Claro que o Palmeiras é favorito, mas o Santos pode atrapalhar o Palmeiras, como pode atrapalhar o Flamengo domingo no Maracanã. Até porque o Santos está na situação limite. O Vitória ontem empurrou o Santos para a zona do rebaixamento. O Vitória não se entrega, gente. O Vitória não quer cair, não. Ele não se entrega. Sabe qual é o som? De lá, né, mano? Os caras tudo me ligando ontem, depois do jogo, lá. Os caras da torcida organizada, a gente não vai deixar o time cair. Não, porque você viu, quando perdeu todos os jogos, num jogo que não mereceu perder, e acabou perdendo, você pensa, e o time vai jogar. Não joga a toalha, não. Eles vão ganhando o Inter. E tem mais jogos do que o Santos. Mas o Santos, os jogos atrasados do Santos. Os dois são Palmeiras. Né, são esse de hoje e o outro jogo. Se ele não ganhar, se ele fizer um ponto, não resolve muita coisa. O Palmeiras só vai ter Fluminense e Vitória em casa depois do Santos. Sim, porque agora o Mirassol fora, né? Fim de semana é o Fluminense, depois o Vitória. O Vitória até o jogo que mudou de data, que o Vitória ainda remando para tentar escapar, né? Então, o Vitória ganhou do Santos, né? Inclusive na Vila Belmiro. Então, assim, é um momento dramático agora. E tem o Fortaleza, né? Que vai jogar o Clássico hoje à noite. Se ganhar do Ceará, o Fortaleza também fica ali tentando sair. Eu ainda acho que o Fortaleza é um time que ameaça bastante. O Santos Internacional.
Porque o Fortaleza, ele tem jogadores, acho que melhores, e está num momento bom, crescendo. Ele não ganhou do Santos, empatou, mas não foi ruim também, o empate, fora de casa. Foi ruim nas circunstâncias do que aconteceu. Mas o empate foi ruim. Agora o Santos, ele precisa se superar. E ele vai ter que fazer isso contra Palmeiras e Flamengo, hoje e domingo. Se não fizer ponto nenhum, vai continuar no rebaixamento, na zona do rebaixamento. E aí vai falar, tem um jogo atrasado, mas é o jogo com o Palmeiras em casa, ele vai ter que ganhar em casa. Em algum momento ele vai ter que pontuar contra esses dois, os dois que estão ali dividindo a liderança, Palmeiras à frente pelo número de vitórias. Ele vai pegar o Mirassol e o Cruzeiro também, o Santos. A tabela do Santos é muito ruim. Muito difícil. O Santos, para não cair, ele tem que fazer pontos improváveis, não tem mais jeito. Pontos improváveis, quero dizer o quê? Contra times difíceis, times que estão ali entre os primeiros. Esses aí são os 4, 5 primeiros colocados. Uma pergunta sobre essa situação do Santos, gente. O Santos está na zona do rebaixamento. O Santos entrou na zona do rebaixamento. Tem um clássico hoje. E o Neymar não vai jogar por ser na grama sintética. A pergunta que eu faço, não valeria um sacrifício do grande ídolo desse time, do principal nome do time, para tentar tirar o Santos da zona do rebaixamento, gente? O Santos entrou na zona do rebaixamento e o Neymar não vai jogar porque é na grama sintética. É o que está se cogitando, né? Isso a gente só vai saber à noite. Às vezes tem as especulações. Ele não foi relacionado, não. Não foi, não, né? Não foi relacionado. De repente, com a preocupação... Então não tem como fugir. Não tem como você fugir, não. Pode responder, garotão. Então, de repente, o Santos fez isso com o seu staff do Neymar, preservando, porque tem mais 6 jogos, né? Mais 6. 6, né? Sim. Depois dessas, mais 6. De repente eles olham assim, é melhor botar nessa com a possibilidade de machucar e ficar de fora de mais 6? Pode ter isso também, né? Pode, mas então você está a favor, você concorda. Realmente ele não tem que jogar. Eu não, quem tá a favor lá é os caras lá. Eu só vou comentar quem vai jogar na hora do jogo, quem vai comentar. Então, a sua opinião, porra. Se você é o Neymar. Porra, eu sou Neymar. Se eu sou Neymar, eu não tava agora aqui no programa com você. Onde aquele dinheiro ia estar, eu ia estar quinta-feira chovendo em São Paulo, aqui no estúdio, de farda, e você aí nesse... Tá onde? No quarto, Tico? Onde? Tem um abajur lá no fundo. Então eu não vou dizer se você fosse o Neymar, pronto. Você, Vampeta, no fim da sua carreira, você está defendendo o Corinthians. Eu iria pro jogo. Qual você é ídolo. Eu ia pro jogo. Eu ia pro jogo. Viu só? Eu sou o Vampeta. Eu sou o Vampeta, eu ia pro jogo, eu não sou o Neymar. Mas é por isso que eu tô falando. Porque, é um momento que o Santos, ele tá na zona do rebaixamento, ele entrou na zona do rebaixamento, como disse o Mauro. O Vitória tá vendendo caro essa disputa aí pra fugir da zona do rebaixamento com o Santos. Aí, o clube entra na zona do rebaixamento. Será que não vale um sacrifício do principal jogador do time? Se fosse o Neymar, dessa vez, eu iria pro sacrifício, Bruno. É o rebaixamento. Pode ser a grande vergonha, não só do Santos, mas da carreira do Neymar, Ele pode ser rebaixado pelo clube onde ele foi revelado e é maior ídolo, Eu acho que o medo dele é machucar mesmo. Acho que é isso que ele tem medo, que é o principal problema da carreira dele nesses últimos anos. Quando ele jogou lá no estádio do Atlético Mineiro, ele não jogou nada, assim. Ele estava muito inseguro. E ele vira o pé ali logo no início do jogo. No primeiro lance do jogo, ele vira o pé ali no jogo contra o Atlético. Ele segue no jogo, mas ele parecia muito desconfortável. Então, assim, se ele fica desse jeito, desconfortável, e parecia que ele estava com medo, é melhor ficar fora. Assim, o jogo que ele fez lá na Arena do Galo foi terrível. Então, desse jeito, ele não vai ajudar muito o Santos. Tem jogos depois que, se ele machuca, ele fica fora talvez até o final do campeonato. Então ele vai tentar jogar onde ele pode ajudar mais. Que o jogo que ele fez no sintético foi terrível, assim, ele estava muito inseguro, talvez porque virou o pé no início do jogo,
Mas ele contra o Atlético, em nenhum momento ele estava à vontade. Então, se para jogar desse jeito, é melhor ele jogar onde ele fica à vontade. Que o jogo contra o Atlético ele não estava bem. Ele foi um dos piores jogos dele na volta do Santos, talvez por esse medo aí, principalmente quando ele vira o pé no primeiro lance do jogo. Sim, Bruninho, mas ele é o maior investimento do clube. Ele é o cara que mais tem que saber lidar com pressão nesse momento. Eu concordo que se o Santos não tivesse entrado na zona, pode ser que o Neymar tomasse essa decisão. Mas, porra, entrou na zona, gente. O Santos só cresce a chance do Santos ser rebaixado. E aí o principal nome, optar por não jogar para evitar se lesionar, nem é porque ele está lesionado. É para evitar se lesionar. Eu, se fosse o Neymar dessa vez, Mauro César Pereira, quer falar sobre o assunto ou não? Eu acho que ele não tá errado. Ele não quer jogar no gramado sintético, não joga no gramado sintético. O Messi também não joga lá nos Estados Unidos no piso de plástico, então tá na dele. Não acho que tá errado, não. Se eu fosse ele, também não jogaria. Mas o Messi não pode ser rebaixado, né, Mauro? Mas depende de quais são as prioridades aí, enfim. É difícil falar sobre isso, sabe? Falar que o jogador tem que jogar num gramado onde ele acha que pode ficar mais vulnerável a lesões. Eu não posso chegar aqui e afirmar que o cara tem que jogar numa situação como essa. Não tinha que ter esse tipo de piso. Ponto. O problema não é culpa do Neymar. A culpa é do futebol brasileiro, que permite algo que não tem nenhuma liga importante do mundo. E tem 2 times para subir com piso de plástico, o Chapecoense e o Atlético Paranaense. Poderemos ter 5 no ano que vem. Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, não é isso? 5. 5 times. 1/4 dos times do campeonato, 25% com piso de plástico. É isso que a gente vai ter no ano que vem, se esses times que estão ali na zona do acesso confirmarem, né? No caso, esses 2 aí, o Atlético e a Chapecoense. E isso é um problema que parece que não vai ser solucionado, né, Mauro, no futebol brasileiro. Pelo jeito, tá autorizado mesmo e só vai piorar. Vai continuar e mais times podem aderir a esse negócio aí. Enfim. Mas eu não tenho condições de falar, o Neymar tem que jogar. Ele que sabe como é que ele se sente, né? Jogando nesse piso de plástico. Eu não sei se ele poderia ajudar o Santos, né? Talvez nem consiga ajudar. Se ele não se sente bem ali, então fica para o jogo de domingo contra o Flamengo, no gramado de verdade.